Boa nação, após a vitória do Flamengo por 5-1 em cima do Mirassol, uma vitória histórica, os palmeirenses estão agoniados, os palmeirenses estão desesperados, né? Não só porque o Flamengo chegou, encostou no Palmeiras, mas principalmente pelo bom futebol que o Flamengo está desempenhando. Eu separei para vocês aqui um trecho do programa Jogo Aberto, vamos acompanhar até o final, tá um vídeo muito top, vamos acompanhar os comentários do Cicinho, da Renata Fã e principalmente, ó, a choradeira do Dracena, tá bom? Tá um vídeo muito bacana, deixa o teu like, deixa o teu comentário, o que é que tu vai achar do vídeo aqui embaixo nos comentários. Vou deixar os créditos de imagem também aqui embaixo na descrição, a TV Bandeirante ao programa Jogo Aberto. Agora vem comigo, bora para o vídeo. Flamengo é o assunto, hein? O malvadão. Ah, mas o Flamengo tá pensando no Cruzeiro na Libertadores. Não. Foi ao Maião no interior paulista, aplicou um 5-1. Poderia ter jogador expulso do Mirassol, que não foi, e o Flamengo fez uma atuação de gala, capitaneada por Carrascal. Assim que a bola rolou no estádio José Maria de Campos Maia, o Flamengo deu o primeiro sinal de que tinha viajado para o interior paulista com um único objetivo: confirmar a vitória e os 3 pontos. O Flamengo dominou a partida até a construção do primeiro gol, que saiu de um cruzamento de Varela. Walter falha e deixa a bola nos pés de Plata, que serve Carrascal. 1-0. O time carioca era superior e não tinha dificuldades para controlar as ações dentro de campo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Carrascal saiu limpando no meio de campo e foi puxado por Denilson. Os jogadores pediram vermelho por entender que o meia era o último homem, mas o lance terminou com um cartão amarelo. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim. Na segunda etapa, o Flamengo voltou fulminante. Luiz Araújo, cria do Mirassol, recebe de Carrascal, deixa para trás William Machado e amplia. É um jogo muito especial, acho que todo mundo sabe que eu fui formado aqui, foi meu primeiro clube da base. Passa um filme, faz uma história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. Poucos minutos depois, Pedro deixou dele. O atacante antecipa após cruzamento de Ayrton Lucas e marca. Para não perder a conta, 3-0. Foi o suficiente para muitos torcedores do Leão deixarem o estádio. Mais uma vez, Carrascal. O camisa 15 dá o passe e Pedro tira Neto Moura. Faz o segundo dele e o quarto do Flamengo. Goleada no Maião. O time carioca fechou a contagem com 2 jogadores que saíram do banco. Arrascaeta deixou Samuel Lino livre para fazer o quinto. O Mirassol ainda tentou responder e fez o de honra após escanteio de Reinaldo e cabeceio de João Vitor, mas já era tarde. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas, isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Agora conseguir avaliar esses pontos, sanar determinados problemas que estão sendo recorrentes e principalmente a gente levantar a cabeça, porque a nossa temporada é uma temporada realmente de desafios muito grandes. E com a vitória, o Flamengo diminuiu a distância para o Palmeiras. Agora, apenas 3 pontos separam os cariocas do líder. Vale ressaltar que o time do Rio de Janeiro tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol. Partida adiada no primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo agora volta as atenções para a Libertadores. Já na quarta-feira, encara o Cruzeiro no Rio. Nós vencemos o Mirassol por 5-1, mas manter os pés no chão, sabendo que aquilo que a gente conseguiu hoje é uma coisa importante para o próximo jogo também. Já o Mirassol viaja para o Equador e encara a LDU na quinta, também pela Libertadores. Que jogaço do Flamengo. Quem imaginava que seria uma postura comedida, mas acho que ajudou já saber que no sábado o Palmeiras tinha perdido para o Fluminense. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear.
fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida, e até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que chamam a atenção. Tecnicamente, os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro, e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo, e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Cicinho, ele deu um refresco para a defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores assim que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro, ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de casa, mas aí contra o Mirassol, o Mirassol não esboçou reação, e o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo, e dá moral sim pro meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol, e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade pro Mirassol, que o campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento, e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O problema é que o Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí. Para planejar a sua viagem, o Ricardo... Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, se eu não me engano, lembrar do Palmeiras, que era um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a Nossa, mano. concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites. Até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também. Eu não esperava essa goleada. Tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Mauro, boas notícias pro Flamengo, hein? Flamengo diminui a distância pro Palmeiras, enfia 5-1 no Mirassol. Leonardo Jardim, que estava contestado, já não está tanto mais. E o Carrascal, que também estava na linha de fogo aí de torcida e tal, jogou bem, de novo. 5-1, tranquilaço. E aí colou. Ele mexeu bastante no time em relação à formação do jogo contra o Cruzeiro, né? Como deve ser. Tem que gerar o elenco mesmo, tem elenco farto para isso, né? E também pegou um Mirassol também dividindo atenções aí com a Libertadores. E uma vitória, evidentemente, muito expressiva, né? É bom lembrar que antes do Flamengo voltar a jogar de uma forma um pouco mais parecida com a do ano passado, né? Menos trocação, embora tenha tido trocação no primeiro tempo, né? Um pouco mais de controle com a bola. Houve manifestações de jogadores em saída de campo falando sobre a necessidade de mudar a forma, de mudar alguma coisa, que é mudar a forma de jogar, né? Varela falando, depois do jogo contra o Inter, né? Danilo falando. Isso está diretamente ligado à mudança de comportamento do time. É claro que não é só o técnico. O elenco tem muitos jogadores experientes, jogadores
alguns com passagem por clubes importantes da Europa, Copa do Mundo, diferentes seleções. Isso pesa também. Acho que o mérito do técnico aí, lógico, tem o trabalho dele, é também não ficar com aquela vaidade de querer assinar o trabalho, de mudar radicalmente a forma de jogar. Ajustes fazem parte. E o time do ano passado precisava de ajustes, não de uma destruição completa do que se encontrou para montar um outro tipo de time que joga, como por exemplo, contra o São Paulo no Maracanã. São Paulo jogou o primeiro tempo dentro do campo do Flamengo. O Flamengo não pressionou alto. Por que não? Voltando de um longo período aí que teve, né, de paralisação e tal, por que jogou daquela maneira? Precisando vencer, né? Contra o Inter aconteceu a mesma coisa. O Internacional jogou dentro do campo do Flamengo. O Flamengo não conseguiu pressionar, o Beira-Rio vazio, o time desmobilizado, uma crise danada. Agora não. O Inter reagiu, passou pelo Corinthians, classificou na Copa do Brasil. Hoje pode sair, saiu do rebaixamento, voltou, pode sair novamente. Até com um empate logo mais contra o Clube do Remo. Então, acho que várias coisas aconteceram nesse intervalo. Chega a ser pueril alguém achar que apenas o Jardim teve dias para treinar e mudou. Não. Mudou também a forma de preparar a equipe, de colocar em campo e como o time se comporta. Acho que esse é um ponto fundamental. Não é tão difícil, gente. Para quem herdou o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que estava em má fase, fases passam, ou tem que passar, né, de uma forma ou de outra. Algumas demoram mais. Mas uma fase de jogadores bons num time que tem conteúdo, ela passa. Exato. Tem a memória ali, pô. Então é uma questão de ajustes que agora estão sendo feitos. Acho que poderia ter sido antes. Acho que ele tentou, sim, mudar a forma de jogar. É só lembrar que as pessoas esquecem. Uma coisa que não melhorou, desempenho defensivo. Todo jogo toma gol. Ontem o jogo tranquilo, toma outro gol. Todo jogo toma gol. Quarta-feira tem um jogo que não pode tomar gol. Do ponto de vista do Flamengo, o jogo parece não tomar gol. Então um gol tem que fazer mais, né? Tem que fazer 2. Contra o adversário que é muito, muito melhor do que o de ontem. Então, acho que houve progressos evidentes, né? E o Flamengo não é líder justamente por conta de erros cometidos pelo time e pelo técnico contra o Inter e contra o São Paulo. Que eram jogos que ele tinha tudo para ganhar. Contra o São Paulo era em casa e contra o Internacional o Inter muito, como eu falei, desmobilizado e fragilizado naquele momento. Agora houve uma reação que é natural e aí ela acontece paralelamente à péssima fase do Palmeiras e o time consegue encostar aí no líder do campeonato. Agora tem uma semana ainda de jogos difíceis contra o Cruzeiro, 2, um na quarta e sábado em Belo Horizonte, que podem decretar aí uma mudança radical na temporada se conseguir vitórias. Ele pode avançar na Libertadores e vencendo o Cruzeiro, independentemente do Palmeiras contra o Vasco, é um jogo mais difícil, ou seja, ele conseguiria uma vitória fora de casa, num duelo ali contra o adversário que vai enfrentar o penúltimo colocado. Então é uma semana bem, bem importante e vejamos como, diante desses desafios, como é que o Leonardo Jardim e o seu time vão se comportar. O Carrascal é bom jogador, o problema dele são as bobagens que ele faz, né? As expulsões, as tolices que ele cometeu ao longo da temporada, desde o começo do ano, isso o queimou e está recuperando aí o seu prestígio com a torcida justamente por ter feito bons jogos. Ontem, de novo, ele jogou muito bem. Além de fazer o primeiro gol, deu 2 assistências, né? Fez um bom jogo. Então o Lucas está jogando bem, até porque só tem ele, né? O outro menino, o Johnny, é da base, o Alexandre está de novo fora de combate, não se sabe se quarta-feira vai ficar à disposição do treinador. E ontem ele pôde deixar o Arrascaeta no banco, o Jorginho no banco, descansar esses caras, né? E o Pedro fez 2 gols, artilheiro do campeonato, mas está na hora do Pedro fazer gol de 1-0 em jogo grande, né? Chapecoense, Mirassol fora, não. Tem valor, claro que tem, fez um bom jogo, mas o Pedro, pela sua importância, tem que voltar a fazer gols em jogos assim, como o de quarta-feira. É isso que se espera dele, como do Cruzeiro se espera do Caio Jorge. Fazer alguns jogos assim, jogo difícil, né? Jogo decisivo, eliminatório, aparecer mais, né? Porque não adianta só aparecer para um artilheiro, um grande artilheiro, não adianta aparecer só em jogo de 5-1. Tem que aparecer também no jogo do 1-0, do 2-1, como ele já fez várias vezes. Olha, deixa eu dar um recado aqui importante, porque hoje temos, claro, como sempre, todo dia, de primeira, hein? Hoje, no canal UOL e no YouTube do UOL Esporte, hoje é a 1h30, com PVC, Luísa Oliveira, Fabiola Andrade e grande elenco. Então venham, todos convocados, 1h30. Diga, Juca. O Trajano e eu temos a lhe agradecer que você não anunciou na semana passada que o cartão vermelho estava de volta toda terça-feira, 6 horas da tarde, tá? Ah, verdade, falhei, mas na verdade poderiam ter me avisado, alguém poderia ter me avisado, mas tá dado o recado. O Rubens diz que mandou para o André Lucena, mas que desconfia que o André Lucena esteja sabotando o cartão vermelho. É provável, é provável.
Juca, quem não está mais sabotando ninguém é o Flamengo. Muito longe disso. Aliás, eu vinha dizendo, vocês acreditando na tríplice coroa do Palmeiras e eu dizendo... Vocês só falam das minhas frases aqui. É verdade, o Juca é marcado também. O Flamengo é favorito em tudo que disputa. A gente esteve fora da Copa do Brasil. Mas é impressionante, né? É aquilo que o Mauro disse. Desaprender a jogar, o time não teria desaprendido. Se o nosso brilhante Leonardo Jardim quis ser um pouco mais autoral do que deveria, parece que vestiu as sandálias da humildade e voltou a jogar com a cara do ano passado. E aí, o Flamengo, além de ter repertório, tem um baita elenco, né? É difícil. Eu ontem olhava, nossa, Rascaeta no banco, Jorginho no banco, né? Samuel Lino no banco, todo mundo no banco. E o time jogando, Luiz Araújo jogando uma barbaridade, e Carrascal jogando bem. O Pedro. É realmente difícil, e mais difícil fica a vida do Palmeiras, porque... evidentemente o Palmeiras está num momento terrível de queda e vendo o Flamengo crescer a cada jogo. E aí vai ficar difícil para o Palmeiras suportar essa pressão. Lembrando que no velho sistema dos pontos corridos, o Flamengo já é o líder do campeonato. Tem os mesmos 21 pontos perdidos do Palmeiras, tem o mesmo número de vitórias e tem um saldo de gols muito melhor. Então, o Flamengo, na velha contagem dos campeonatos estaduais, o Flamengo lidera o campeonato. Isso, como é que a gente fala? Líder por pontos perdidos. Líder por pontos perdidos. Líder por pontos perdidos. Olha, colocar uma tela no ar aí, que é o desempenho de Palmeiras e Flamengo, os dois que estão disputando a ponta, pós-Copa do Mundo. Olha aí, o Palmeiras tem 8 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 45,8% de aproveitamento. Não lembro de um aproveitamento tão baixo do Abel no Palmeiras. E o Flamengo são 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, 66,6% de aproveitamento, e aí embaixo estão os jogos. O Palmeiras empatou com o Coritiba, perdeu do Galo, ganhou do Vitória, ganhou do Fortaleza... Depois perdeu o Fortaleza, mas já estava classificado. Palmeiras, aquele placar ali tá errado, né? Do Coritiba. Ele ganhou 3-1 pro Palmeiras em cima do Coritiba e não 1-0. Tem 2 jogos a mais pro Palmeiras por conta da Copa do Brasil com Fortaleza. O Flamengo já estava fora. E o melhor desempenho pós-Copa é o do Galo, né? Clube Atlético Mineiro, entre os clubes brasileiros. Galo em frente tripla. Não vou falar que é para ganhar 3 campeonatos. Não. Coitado do Galo. Mas ele está classificado. O Barba acabou de arrancar uns 3 fios assistindo. Ele ganhou do Bragantino na Sul-Americana fora no primeiro jogo. Joga em casa agora para se classificar no meio da semana. Faz o clássico o Cruzeiro na Copa do Brasil espetacular. E no Campeonato Brasileiro está naquela zona da tabela que o Tironi adora. Mid-table obscurity. Sem correr riscos. Faz bom trabalho o Barba no Galo, que também reforça o time. Não, faz bom trabalho o Barba no Galo, certo? Só para destacar. Bom, mas e aí, Danilo? Comparando agora os dois. O Flamengo reage, o Palmeiras definha. Eu já ouvi várias palavras. Definha, evapora, esfarela. Enfim, uma análise dos dois. Não, o Flamengo ontem, sabendo já do resultado do Palmeiras, topou mesmo assim poupar jogadores, e a gente sabe que dependendo do resultado, se o Flamengo não tivesse jogado tão bem, o Leonardo Jardim ele ia ser pressionado por isso, mas não. O Flamengo passeou, foi um jogo treino e deu tudo certinho, porque conseguiu poupar jogador aos 60, já conseguiu fazer algumas trocas ainda. Então assim, foi o sonho, o fim de semana dos sonhos para o Flamengo, porque viu o Palmeiras perder, tomar uma virada em 8 minutos, como você disse na abertura, uma coisa que normalmente não acontece, e conseguiu passear, e agora está teoricamente tranquilo entre aspas, porque é um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, mas pelo menos fisicamente conseguiu cumprir a sua missão para entrar em campo e quarta-feira poder fazer valer o mando. Em contrapartida,
o Palmeiras está como eu disse, esfarelando, né? Dessa vez aí no Maracanã, o Abel Ferreira tentou fazer uma troca, parou de jogar com os 3 zagueiros, jogou com 2, voltou a jogar com Giai e Piquerez. Giai, meu Deus do céu, cada vez pior, é inacreditável, porque parece que ele não pode piorar, ele vai e piora. O time teve 15 primeiros minutos bons, e depois foi melhorar um pouquinho quando ele colocou o Maurício. Aliás, esse é um bom ponto de questão. O Abel estava nervosinho lá na coletiva, tentou interromper repórter, não respondeu algumas perguntas, mas uma boa questão para ser respondida é porque o Maurício sumiu do time assim. A gente entende, ele compete diretamente com o Flaco, ok, mas dá para você, como treinador, tentar achar um espaço para os dois, porque o Maurício voltou da Copa muito bem, estava... Boa, nação. Então tá aí a opinião dos comentaristas fazendo uma análise completa dessa vitória histórica em cima do Mirassol, né? Bom, eu gostei principalmente que o Flamengo jogou com muita raça, com muita disposição. Diferente dos jogos anteriores, estavam entrando em campo, estavam só passeando. Pô, os caras ganham milhões e milhões, cara, para entrar em campo, só ficar andando, né? Só olhando o jogo, os caras estavam sem raça e sem disposição. Diferente agora do último jogo, né? Então, olha só, quando os caras entram querendo jogar, é diferente, porque os caras têm qualidade, pô, né? Esperamos que os caras entrem com essa mesma disposição e raça agora contra o Cruzeiro, pra gente se classificar à próxima fase da Libertadores, né? E aí, tu gostou do vídeo? Tu gostou do jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião em relação a isso, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ficar bem atualizado. Basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça e você não paga nada, tá? Apareceu qualquer notícia nova no Flamengo sobre contratação, quem vai sair do Flamengo, eu vou fazer um recorte e coloco aqui no nosso canal. Então, se inscreva e ative o sino, tá bom? Deixa eu pedir na humildade, deixa um like nesse vídeo, que o seu like vai ajudar muito no nosso trabalho, tá? Forte abraço e Deus o abençoe.